Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a mancha de óleo que está no litoral brasileiro. Será que ela chega à Baixada Santista? Sobre esse assunto eu converso com o Dr. Paulo Henrique Cremonesi, advogado com atuação em direito marítimo. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui presente. Está todo mundo preocupado que essa mancha de óleo chegue à nossa região. É possível que, de repente, em janeiro, fevereiro, a gente tenha uma notícia dessas? Infelizmente é possível. Nós temos que torcer para que isso não aconteça. As correntes marinhas talvez desviem ou evitem a chegada da mancha de óleo ao litoral paulista, principalmente aqui a região, mas o risco é concreto. Agora, doutora, a gente pode dizer que esse é o maior desastre ambiental marítimo? Sem dúvida alguma. Envolvendo o transporte marítimo, é o principal desastre ambiental ocorrido em águas brasileiras. Um ano difícil, né? A gente teve Brumadinho, Amazônia e agora a mancha de óleo. O que mostra que essa questão ambiental é muito mais séria do que parece, não pode ficar refém de histerismos ideológicos e tem que ser tratada com seriedade, com maturidade e sempre levando em consideração que nós vivemos numa sociedade de riscos. Recentemente eu estive na Espanha, fiz um curso de pós-graduação na Universidade de Salamanca e todos os professores foram muito enfáticos. Vivemos numa sociedade de riscos. Uma sociedade de riscos exige dos governantes contingências e das pessoas que operam, né, no mercado em geral, grandes responsabilidades. Será que a gente está falando de um governo muito lento? Falo com tranquilidade, hoje em dia é sempre importante a gente deixar claro, uma opinião a favor ou contra o governo não é uma opinião ideológica. Eu falo com a tranquilidade de quem é simpático ao atual governo, mas sou obrigado a reconhecer que em relação à apuração dos danos, o governo precisa avançar mais. Não sei se é o caso de se contratar especialistas internacionais, empresas que são acostumadas a tratar desse tipo de sinistro, para se identificar imediatamente o responsável e buscar as devidas reparações. Porque, por enquanto, os prejuízos são incalculáveis. E aí a gente está falando tanto de prejuízos ambientais quanto financeiros, né? Graças a Deus, os prejuízos pessoais, ou seja, envolvendo os danos pessoais, envolvendo pessoas naturais, estes, por enquanto, não se tem notícia de nenhum. Mas nós temos danos ambientais, danos materiais e danos imateriais, porque a indústria do turismo do Nordeste, por exemplo, ela provavelmente vai sentir o baque, né, se já não sentiu, mas sem tirar o baque do horror, né, desse vazamento no início do ano que vem. É mais do que certo que muitas pessoas deixarão de ir às praias nordestinas em virtude da situação. Sim, a gente está num momento de férias, né? Já está chegando nesse momento em que Verão. era esperado um grande número de pessoas no Nordeste, muita gente está pensando e repensando com razão. Repensando, é lógico, porque além da sujidade, além da feiura, além de tudo aquilo que estraga o lazer, existe risco concreto à saúde. Sim. O tipo de material, o tipo de óleo, quando tem contato com a pele humana, é desastroso, né? Pode gerar queimaduras, contaminações, fica preso, grudado à pele, literalmente. Então, eu particularmente não tinha em mente ainda uma viagem para o Nordeste nos próximos meses, mas se tivesse, eu repensaria. E aí não é nem só a questão das praias, né, doutor? A gente está falando também da questão do pescado, a comunidade que vive do pescado, dessa alimentação, por exemplo, ninguém sabe se pode comer ou não. Existe o temor, existe o justo receio, a dificuldade da pesca até para poder acessar, porque os riscos são maiores, né? Então, realmente, já se tem notícias que a indústria, e quando se fala indústria, não se fala da grande indústria, se fala daqueles pescadores artesanais, né, que vivem com dificuldade, que precisam da pesca, não só para ter o lucro, mas para a sobrevivência mesmo. Sim. Né? Então, esses, eu imagino um desespero muito grande. Há alguns anos houve um sinistro completamente diferente, mas que afetou os pescadores artesanais da região sul, né? E eles sofrem, né? Foram reparados, a justiça felizmente foi razoavelmente rápida e eficaz, né? Concedendo ganho de causa para eles, mas eles até hoje sentem um baque, porque a reparação do dano, por mais que ela seja integral,
nunca é a mesma coisa do que o estado normal de vida. Sim, claro. Né? Então, os desdobramentos ainda, eu uso a mesma palavra de momentos atrás, são incalculáveis. Eu particularmente, eu tenho muito receio do que possa vir a acontecer. Vamos entender um pouquinho, então, doutor, o que está acontecendo. Há algum tempo atrás se chegou a cogitar que esse óleo seria de responsabilidade do navio grego Bobulina. Hoje já se tem informações de que o vazamento de óleo aconteceu antes da passagem desse navio, né, pelo local que se estima que seja o local de origem. E aí se fala hoje na possibilidade de um navio fantasma. O que seria um navio fantasma? Então vamos lá, vamos começar pela parte final, né? O navio fantasma é um navio que não está operando de forma regular num dado momento. Ele desliga, não entrarei aqui em tecnicismo até em respeito ao telespectador, mas ele desliga o que nós podemos falar de um grande GPS, né? Um grande posicionador global, que a cada 15 segundos emite sinais da presença do navio. Então outros navios ficam a saber, né? Estações, portos. Então o navio a cada 15 segundos emite um sinal. Quando o navio desliga é porque ele não quer ser identificado, não quer ser encontrado. E por quê? Porque provavelmente realiza uma operação irregular, né? No caso, tudo indica, e volto a insistir ao telespectador amigo, não existe nenhum colorido ideológico nesse tipo de afirmação. Tudo indica que o navio coletou petróleo da Venezuela, e existe um embargo comercial protagonizado pelos Estados Unidos ao petróleo da Venezuela. Tudo indica também que o comprador é alguém na Rússia. Então essa operação, o comprador lá, para evitar algum tipo de sanção, para evitar algum tipo de sabor comercial, ele orientou o navio a não se deixar identificar. Esse é uma espécie de transporte clandestino. Evidentemente que nunca que uma empresa, um armador de primeira linha, de grande porte, se submeteria a isso. Faria isso. Então, aí é mais um problema a ser trabalhado pelas autoridades brasileiras e pelos prejudicados. Porque a ideia de reparação civil é inquestionável, mas dependendo de quem for o causador do dano, fica mais ou menos difícil o exercício dessa reparação. Agora, o senhor acredita nesse cenário que tenha sido um crime premeditado ou um acidente? É muito difícil dizer. Eu quero acreditar, nós temos sempre que trabalhar com a boa-fé. Então eu quero acreditar que tenha sido um acidente, o que não diminui em nada a responsabilidade, só torna menos horrível o quadro. Mas eu acho muito precipitado, muito teoria da conspiração, se falar em algo premeditado para prejudicar um determinado governo ou porque existe incompatibilidades políticas, comerciais. Não. Tudo indica que foi um acidente ou as pessoas em boa fé têm que trabalhar com esse primeiro quadro, mas não está descartada de forma alguma a hipótese de ter sido algo doloso, né? Ou seja, premeditado, consciente. Só para a gente entender um pouquinho melhor, então, essa questão do navio fantasma, ele se tornaria um fantasma por tentar furar essa questão do embargo. Isso, não porque ele esteja carregado de fantasmas nem, ou criaturas... Nem por conta do óleo. O óleo deve ter sido um acidente no percurso. Isso. E necessariamente também não se trata de uma carga pirata ou de uma carga contrabandeada ou uma carga alvo de crime de descaminho, que é um crime de natureza fiscal. É um embargo comercial, seria uma operação regular se não houvesse um embargo comercial dos Estados Unidos à Venezuela. Até, isso aí é uma opinião, né, de forma justificável, pelos problemas que a Venezuela vive. Mas o que é injustificável é esse tipo de coisa. Porque quando um transportador se submete a isso, se submete a ferir a segurança, a realizar uma operação, um transporte clandestino, a experiência profissional autoriza. Existe uma coisa muito bacana da arqueologia que foi importada para todos os demais ramos do conhecimento, né? A teoria do equilíbrio das probabilidades. Então, considerando isso, considerando aquilo, tendo em vista a prova A, tendo em vista o elemento B, é possível dizer que tal coisa tenha ocorrido. A arqueologia faz muito uso disso. Então, considerando todas as considerações, com o perdão da redundância, é perfeitamente possível imaginar que não seja um transportador de primeira linha. Não é uma das grandes empresas de transporte que operam no mundo. E
E aí ele aceita esse tipo de coisa para aumentar a sua lucratividade e coloca em risco a própria tripulação e aumenta a chance de causar um desastre como esse. Você muito bem falou na sua pergunta, já foi praticamente descartada a responsabilidade do navio grego, que foi cogitado inicialmente. Isso é até bastante constrangedor, porque é preciso energia, é preciso rapidez, mas não se pode acusar uma pessoa. Exatamente. E pega alguma coisa para o Brasil ter feito essas declarações acusando o navio grego? Para o Brasil, o país como um todo não, mas é possível o armador demandar por abalo da imagem comercial, né? Porque é gravíssimo. O dano ambiental, até por conta, anos atrás houve um grande sinistro envolvendo o navio Exo Valdez, um vazamento de óleo muito pior do que esse nas praias nordestinas, e isso criou um trauma na indústria da navegação. Então eles têm que tomar todo o cuidado do mundo. Falar que um navio deixou vazar óleo é quase como xingar a própria mãe, né? Então eles têm esse medo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre a mancha de óleo que está no litoral brasileiro. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a mancha de óleo que está no litoral brasileiro. E a gente quer saber se essa mancha chega à Baixada Santista, quais as intercorrências em relação a isso. E sobre esse assunto eu converso então com o advogado Paulo Henrique Cremonesi, advogado especialista em direito marítimo. A gente estava falando sobre a questão, doutor, do navio fantasma. E entendendo um pouco esse conceito de navio fantasma, que se desliga para se fazer algo errado, grosso modo seria isso, como é feito para se identificar, então, de fato, qual seria a embarcação correta? Já teve um chute, já falamos que foi uma embarcação grega, não foi. Agora, como saber exatamente de que embarcação estamos falando? Ótima pergunta, e até para ficar claro, por que já se fala, ou já se pode ter a quase certeza, se não a certeza, que não foi embarcação grega? Porque os estudos mais recentes por organizações seríssimas e até mesmo por uma universidade do Nordeste, demonstraram que quando o navio grego passou, a mancha de óleo já estava nos mares territoriais brasileiros. Então, é descartada praticamente a possibilidade de ter sido esse navio. E para apuração, para identificação desse navio fantasma, é bom deixar assim ao telespectador a consciência de que fantasma, na verdade, é a operação. É que muitas vezes, para facilitar a expressão, a gente fala navio fantasma. O navio não é fantasma, o navio é concreto. Então é preciso, por isso que no bloco anterior eu tomei a liberdade de falar que talvez o governo precisasse contratar especialistas, né? Porque o Brasil não tem essa expertise e alguns especialistas internacionais têm, e valeria muito a pena a contratação, para buscar o navio responsável. Num dado momento identificado, ainda que seja de um armador de segunda linha, isso eu tenho praticamente certeza, a experiência profissional autoriza dizer isso, ele tem por detrás um P&I Club, um Protection Indemnization Club, para que o telespectador amigo possa entender o que é isso. Ele não é uma cooperativa, mas funciona como se fosse. Não é uma seguradora, mas tem a mesma função de uma seguradora. Então é um clube que arregimenta vários armadores, recebe um valor mensal desses armadores, ou um valor anual, depende da dinâmica do clube, e ele que vai atuar quando ocorre um sinistro. Então é importante saber qual foi o navio para que se busque imediatamente esse P&I Club, esse segurador, entre aspas, do transporte efetuado pelo navio. Por quê? Porque o armador em si, até por tudo que foi falado aqui, nesse nosso encontro, o armador ele provavelmente não vai ter condições econômico-financeiras de responder pelos prejuízos. E ele tem que responder. Numa sociedade de risco, aquele que tem o bônus tem que suportar o ônus. E tem que suportar de forma integral. Se ele causou um prejuízo milionário, ele tem que arcar por isso. Então é importante que esse P&I Club seja imediatamente identificado, notificado e comece a trabalhar no sentido de pensar nas reparações milionárias que ele terá pela frente. A gente tem uma ideia de que punição seria cabível nesse sentido? Existem punições administrativas, internacionais, ao transportador marítimo, ao armador, mas essas são menos importantes para os brasileiros. Aqueles que foram afetados, os pescadores e provavelmente as associações que os representam, a hotelaria do Nordeste, por enquanto do Nordeste,
mas pode ser também em Já breve tá do no Sudeste. Né? O governo brasileiro, porque a limpeza dessas praias não sairá barato, né? Ela vai exigir bastante, um conjunto aí, bastante recurso, bastante esforço do governo brasileiro. Então, todos esses são, em tese, pelo menos no primeiro momento, possíveis autores de ações de reparação de danos contra o transportador e seu P&I Club. Então, o objetivo é esse, é identificar logo o navio, ter certeza, apontar, colocar o dedo que o navio que realizou o transporte fantasma é X ou Y, o seu armador e depois o seu P&I Club. E chamar todos esses à mesa de negociação. Se não for possível, as ações de reparação civil que poderão ser ajuizadas no Brasil, em virtude do sinistro ter ocorrido aqui, os prejudicados serem brasileiros. Então existem, também não vou cansar, né, os nossos amigos telespectadores aí com citações legais, e se isso já é chato para o advogado, imagina para o telespectador. Mas para que todos fiquem tranquilos, apesar de ser um sinistro envolvendo elementos internacionais, né, questões internacionais, poderá ser resolvido integralmente no Brasil. Agora, a gente tem como saber, claro, não se sabe ainda qual é o navio, mas tem como saber se existe algum segurador por trás desses navios? É o P&I Club. A partir do momento, porque apesar da operação não ser regular, e por isso é chamada fantasma, nenhum navio pode transportar absolutamente nada se não houver por detrás um P&I Club. Então existe esse, entre aspas, segurador, né? Só que é preciso saber qual foi o navio que causou o sinistro para depois se buscar o seu segurador. A ideia, doutor, é que todos os prejudicados, ou quem se sinta prejudicado, entre na justiça de forma individual ou de uma forma coletiva, se tem mais força. O que se espera a partir de agora? Em se tratando de questões envolvendo a pesca ou os danos ambientais, as ações coletivas elas são recomendáveis. Mas aqueles que sofreram danos particulares, e nós falamos desde um hotel à beira-mar no Nordeste, até mesmo o turista paulista que tinha intenção de festejar o aniversário de casamento em janeiro no Nordeste e de repente se viu frustrado, ele também tem direito, né? Existe uma figura muito interessante que não serve só para esse caso, mas para todos, que é o direito de não ser vítima de dano. Todo mundo tem esse direito. E quando alguém, no exercício de uma atividade econômica, não age de forma regular, né, e causa um dano catastrófico, ou até de menor impacto, mas causa o dano a alguém, todo mundo tem uma determinada cota de direito, digamos assim, para buscar e para tentar fazer valer, né? Isso aqui não pode parecer às vezes assim, poxa, mas é um advogado falando porque ele trabalha na área e tal. Não, não, isso aqui é um cidadão que conhece um pouco de direito, que se sente autorizado a dizer que a construção da cidadania passa necessariamente, e até de forma triste, mas passa também pela defesa dos direitos fundamentais e principalmente aqueles que envolvam a segurança de uma sociedade. Porque a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a mancha de óleo que está no litoral brasileiro. A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a mancha de óleo que está no litoral brasileiro, e sobre este assunto eu converso com o Dr. Paulo Henrique Cremonese. Doutor, recentemente a gente teve uma fala do secretário de Agricultura e Pesca, Jorge Seife Júnior, que falou que não teria problema nenhum, para todo mundo ficar tranquilo, que os peixes desviariam do óleo e que o peixe é um animal inteligente. Como é que o senhor vê essa fala do secretário? Será que a gente pode ficar tranquilo com os peixes, então? Com todo e máximo respeito ao secretário, eu não sou biólogo, mas, salvo engano, eu aprendi que dos menos inteligentes dos animais, os peixes estão em primeiro lugar, né? Tanto é que a gente não tem pena. Mesmo quem come carne, é o meu caso, mas a gente não tem pena, ou sente um pouco de pena, mas do porquinho, da ovelhinha, mas dos peixes não, né? Porque não cria uma empatia imediata com as pessoas, justamente porque são animais muito simples, né? Muito singelos. Se ele falou isso, e acredito que ele tenha falado, por você colocar isso, é lamentável, né? É triste. E se ele pensa que o peixe é inteligente, eu fico imaginando o que ele acha do golfinho, uma espécie de Albert Einstein, né?
ou Santo Tomás de Aquino, alguma coisa do gênero, porque... Mas será que não é essa forma de pensar do governo que faz com que ele fique estático numa situação como essa? Eu acho que o governo, não sei se por ser novo ou porque o Brasil não contava com essa possibilidade, o governo não está respondendo da forma rápida como deveria. E aqui é uma crítica absolutamente construtiva. Eu continuo simpático ao governo, eu espero que o governo frutifique, dê certo, mas tranquilizar a população falando que peixe é inteligente e vai desviar do óleo, não quer me parecer a resposta mais adequada. Se os peixes não estão contaminados e nós podemos consumi-los, é uma outra coisa. O selo do Ministério da Agricultura e da Pesca serve para isso, né? Mas não que o peixe vai ter capacidade de desviar. Eu falei brincando, até porque o golfinho não é peixe, é um mamífero, mas o golfinho deve ser considerado aí algo inteligentíssimo para ele, né? Porque não tem nexo isso, né? Não corresponde com a verdade. Para a gente só finalizar, então, o programa, doutor, quais seriam os próximos passos? Porque a gente só escuta a notícia falando que a mancha está se espalhando, mas o que deve ser feito? A apuração efetiva do responsável. Sem isso, nada pode ser feito em termos de proteção daqueles que foram vitimados, além do meio ambiente, né? Para poder defender direitos e interesses. Já se pode dizer, havia uma suspeita inicial de que o problema ocorreu numa plataforma. Não, pelo próprio desenho, são 85 quilômetros de extensão e a configuração dessa mancha indica, mais uma vez eu invoco a teoria do equilíbrio das probabilidades, que saiu de um navio. Algo em movimento, Exato, né? Algo em movimento, que criou-se uma espécie de uma linha, né, própria de um navio quando transita pelo mar e a linha vai seguindo uma espécie de rastro. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é agilidade ao governo para identificar o culpado e depois as pessoas interessadas buscar a defesa dos seus legítimos direitos. É isso aí. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.